Olá pessoal, eu sou o professor Éder Almeida e continuando o nosso estudo de soluções, vamos para a nossa aula 2, que vamos falar das principais unidades de concentração, ok? Espero que você goste do nosso trabalho. Bom pessoal, falando de principais unidades de concentração, a gente tem que falar primeiro o que vem a ser uma unidade de concentração. A unidade de concentração, a gente sempre está relacionando quantidade de soluto com quantidade de solução, expressa em diversas formas, como massa, mol, tá? Volume. São os principais tipos de quantidade que a gente expressa. O primeiro tipo de unidade de concentração é gramas por litro ou concentração comum. Ela é dada pela massa do soluto em gramas, pelo volume da solução em litros. Então, seria essa expressãozinha, massa em gramas por volume em litro. O resultado de um cálculo de concentração desse tipo é em grama por litro ou GL, G vezes L elevado a menos 1. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho um exercício tipo, uma solução de hidróxido de sódio foi preparada adicionando 20 gramas de soluto em água até completar um volume de 500 mililitros. Expressa a concentração em gramas por litro. O que quer dizer isso? A nossa concentração, que é igual a massa em gramas pelo volume em litro, ela seria a massa, que no caso ali são 20 gramas, por 500 mililitros. Só que 500 mililitros é 0,5 litros, meio litro. Então, isso dá 40 gramas por litro. Ou da forma que a gente escreve muito agora, né? Aparecendo nas provas. 40 gramas vezes litros elevado a menos 1. Tranquilo? Tranquilo. Bom, gente, continuando nossa discussão, temos o segundo tipo, que é a concentração molar ou mol por litro. A gente representa pela letra M ou por aquele colchete que a gente bota a fórmula da espécie que nos interessa dentro desse colchete. Bom, essa unidade de concentração é definida pelo número de mols de soluto pelo volume da solução em litros. Tá? Então, número de mols por volume. Mas como o número de mols é massa por massa molar, a gente pode fazer essa equação que tenha mais termos e é um pouco mais abrangente. Bom, a unidade, quer dizer, o resultado é sempre dado em mol por litro, ok? Então, um exercíciozinho só para conferir. Uma solução de ácido sulfúrico foi preparada adicionando 1,96 gramas desse soluto em água até completar o volume de 200 mililitros. Expresse a concentração dessa solução em mol por litro e eu já dou pronta a massa molar do ácido sulfúrico. Então, gente, eu posso dizer o seguinte. Ó, eu tenho aqui a concentração molar, vou escrever assim, é igual. Ele me deu a massa, então vou botar massa sobre massa molar vezes volume em litro. Então, eu vou ficar com a massa, que é 1,96, sobre a massa molar, que é 98, vezes o volume, que em litro é 0,2. Bom, fazendo a minha continha, ó, tentando facilitar aqui as contas, esse 1,96 pode ser 196 vezes 10 elevado a menos 2. O 98 eu vou deixar como está, e aqui eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 1. Só que tem um detalhe, né? 196 é o dobro de 98, ou seja, que é 98 vezes 2. Então, essa conta aqui dá 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 1, que é 10 a menos 1, ou 0,1 mol por litro, ou 0,1, ou 0,1, né? Mol vezes litro é menos 1, é uma coisa, só para mostrar que pode ser escrito dessa forma. Beleza? Bom, temos aqui também um exemplo 2, que fala o seguinte, uma solução de sulfato de alumínio foi preparada adicionando 3,42 gramas de soluto em água até completar um volume de 100 mililitros. Expressa a concentração dos íons alumínio e sulfato em mol por litro na solução. Massa molar, sulfato de alumínio, 342. Já dei a massa molar pronta. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer qual é a concentração. Aí o que eu acho interessante usar o
o colchete de todo sulfato de alumínio, sem levar em conta os íons, né? Então, nós vamos ter, né, para esse cálculo, a massa, que foi 3,42, dividido pela massa molar, que é 342, vezes o volume, que no caso é 0,1 litro. Bom, fazendo a continha, gente, aqui ó, fica 342 vezes 10 a menos 2, dividido por 342 vezes 10 a menos 1. Vai cortar 342 com 342, a conta dá 0,1 mol por litro. Só que tem um detalhe, né? O sulfato de alumínio, quando ele está, supondo ele totalmente ionizado, né? A fórmula dele é essa daqui, né? E ele pode se ionizar em 2 vezes o íon alumínio, legal? Mais 3 vezes o íon SO4, 2-. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer concentração M aqui que eu tenha de sulfato de alumínio vai obedecer à proporção 1:2 em relação ao alumínio, que vai ser 2M, e, no caso, 1:3 para o sulfato, que vai ser 3M. Dessa forma, eu posso dizer que a concentração do cátion alumínio, né, que é 2M, vai ser 2 vezes o valor que eu encontrei lá em cima, 0,1, que dá 0,2 mol por litro. E a do sulfato, vou botar aqui nesse canto mesmo, sulfato SO4 2-, né, que vale o 3M, é igual a 3 vezes o 0,1, o que resulta em 0,3, consertar aqui, 0,3 mol por litro. Então está aí a concentração dos íons. Esse caso é um caso bem interessante, quando ele pergunta a concentração dos íons e não da espécie molecular. Ok? Bom, a próxima unidade é o título em massa, que é definido como massa do soluto sobre massa da solução. Né? Então é M1, que eu vou chamar 1 para o soluto e 2 para o solvente, sobre M1 mais M2. É sempre um número menor que 1. Consequentemente, temos uma outra unidade atrelada ao título, que é a porcentagem em massa, que é só pegar o título e multiplicar por 100. Então, por exemplo, tem essa questão aqui. Uma solução foi preparada misturando 2 gramas de glicose em 18 gramas de água. Determine o título. Bom, e a porcentagem em massa. O título, né, é a massa do soluto. O soluto é a glicose, 20 gramas, 2 gramas, sobre 2 mais 18. Isso dá 2 sobre 20. 2 sobre 20, 1 sobre 10, que é 0,1. Então, o título, como eu falei, é menor do que 1. A porcentagem é só fazer o quê, gente? É pegar o título e multiplicar por 100. Então, é 100 vezes 0,1. Então, quer dizer que eu tenho uma solução 10% em massa. Ok? Então, está aí o título e a porcentagem. Bom, gente, uma coisa importante a ser discutido é a relação entre as 4 unidades de concentração que a gente falou. A comum, a molar, o título e a porcentagem em massa. Por exemplo, essa equaçãozinha aqui, ela relaciona concentração comum, título e concentração molar. Esse D que você está vendo aqui, esse D, é a densidade da solução. Tá? Só para te dar um esclarecimento, a densidade da solução, né, esse D, ele é a massa da solução, por exemplo, em gramas, pelo volume da solução, que pode ser em litro ou mililitro. Tá ok? Nesse caso ali eu coloquei em grama por litro. Nessa equação aqui de baixo, eu faço uma correção, eu transformo o título em porcentagem e a densidade de grama por litro eu passo para grama por mililitro. Por isso que aparece esse fator 10, que é um fator de correção. Bom, para exemplificar, eu tenho essa questão aqui. Então, eu tenho uma informação em que a porcentagem em massa
do ácido nítrico, né? Uma solução de ácido nítrico é uma porcentagem de 63%. E a densidade dela é em grama por mililitro. É 1,26 gramas por mililitro. Eu te dou a massa molar, está aqui a massa molar, 63. Ele pede a concentração comum e pede a concentração molar. Bom, se você pegar, né, e perceber essa relação aqui, ó, que está escrito na segunda equação, mas usando só a primeira igualdade, a primeira parte da igualdade combinada com a terceira parte, né, que ficou assim, só que eu dei em grama por litro, nós vamos ter concentração igual a 10 vezes a porcentagem, que é 63, vezes a densidade, que é 1,26. Aí é só fazer a continha, tá certo? Bom, eu tive a oportunidade de fazer aqui para ganhar um pouco de tempo. O valor do contrato foi 793,8 gramas por litro. Ok? Bom, se você quiser calcular a concentração molar, eu acho que o caminho mais rápido é essa relação aqui, ó. Concentração molar vezes a massa molar, que é a segunda parte da igualdade com a terceira, igual a 10, vezes a porcentagem, vezes a densidade. Então, você tem a concentração molar, você não sabe. A massa molar ele deu 63, igual a 10. A porcentagem também foi dado, para nossa felicidade, 63. E a densidade, 1,26. Perfeito. Você vai cortar o 63 com 63, então é só multiplicar ele por 10, dá 12,6. É a concentração molar, então é em mol por litro. Ok, gente? Bom, gente, a nossa próxima unidade de concentração chama-se fração molar, muito usada em estudo dos gases, né? A fração molar é o número de mols do componente sobre o número de mols da mistura. Isso quer dizer que o componente, se for o soluto, que eu chamo de X1, é N1 sobre N1 mais N2, que é um número menor que 1. Se for do solvente, por exemplo, segundo componente, é N2 sobre N1 mais N2. Bom, isso quer dizer que toda vez que eu somo todas as frações molares, que são números menores que 1, o resultado final é igual a 1. Então, por exemplo, nesse exercício eu botei uma mistura gasosa, onde o nitrogênio tem 28 gramas de nitrogênio com 96 gramas de oxigênio. Calcule a fração molar dos gases na mistura. Muito bem, gente. Se eu pensar bem, o número de mols de nitrogênio é a massa de nitrogênio, que é 28 gramas, sobre a massa molar do nitrogênio, que é 28 gramas por mol. Então, de nitrogênio eu tenho 1 mol. O número de mols de oxigênio é igual à massa que eu tenho, que é 96, sobre a massa molar do oxigênio, que é 32. Isso quer dizer que eu tenho 3 mols. Bom, se eu for calcular a fração molar do nitrogênio, é o número de mols do nitrogênio, que vale 1, sobre a soma dos dois, 1 mais 3. Logo, isso aqui dá 1 sobre 4, 1 quarto, que é 0,25 de fração molar do nitrogênio. Bom, mas sabendo que a fração molar do nitrogênio mais a fração molar do oxigênio tem que dar 1, eu posso concluir, então, que a fração molar do nitrogênio é 0,25, a fração molar do oxigênio, eu quero saber, isso tem que dar 1. Sendo assim, a fração molar do oxigênio é igual a 0,75. Ok? Aí. Bem, pessoal, completando aí as principais unidades de concentração, vamos terminar com partes por milhão, que significa a massa do soluto em grama para cada 10 a 6 gramas de solução, sempre a unidade de cima igual a de baixo, sendo que é 1 milhão de vezes maior, e a parte por bilhão, né? Que é a massa do soluto em gramas por 10 a 9 gramas de solução. A parte por milhão nós costumamos chamar de ppm e a parte
por bilhão de ppb. Temos aqui uma questãozinha que fala assim: certos medicamentos são preparados por meio de uma série de diluições, assim utilizando uma quantidade de água muito grande. Os medicamentos obtidos apresentam concentrações muito pequenas. A unidade mais adequada para medir tais concentrações é denominada ppm, que é a parte por milhão. Aí ele coloca lá uma informação: um ppm corresponde a uma parte do soluto, numa unidade, em 1 milhão de partes do mesmo soluto na mesma unidade. Então, continuando, considere um medicamento preparado com a mistura de 1 grama de um extrato vegetal e 100 kg de água pura. Determine a concentração desse extrato vegetal. Gente, a primeira coisa que é importante, que eu acho que é muito importante, é pensar na massa da solução, para fazer o exercício com uma certa aproximação. Porque, pensa bem, a massa da solução tem 1 grama do extrato, então 1 grama de soluto, mais 100 mil gramas de água, solvente. Bom, eu vou fazer o seguinte: esse 1 grama é muito pequeno, né, para esses 100 mil. Então, eu vou continuar com esses 100 mil gramas de solução. Então, eu vou dizer que isso aqui aproxima para 100 mil. 100 mil é 10⁵ gramas de solução. Tá ok? Sendo assim, eu tenho 1 grama do extrato vegetal, 1 grama de soluto, contidos em 10⁵ gramas de solução. Muito bem. O ppm é uma parte que eu teria em 10⁶ gramas de solução. Ok? Muito bem. Posso dizer, então, que o ppm, que é uma massa, uma quantidade, ele é igual a 10⁶ divididos por 10⁵. Então, eu posso dizer que a concentração é de 10 partes por milhões, ou 10 ppm. Beleza? Bom, nós vamos fazer agora alguns exercícios. E o primeiro é o seguinte: a 50 ml de água foi sendo adicionado um certo composto X sólido. A partir de certo ponto, o composto X não mais solubiliza. Dado o gráfico abaixo relativo à experiência descrita, qual a solubilidade do composto em água em gramas por litro? Bom, o gráfico diz o seguinte: aqui é a parte não solubilizada, seria o precipitado. E aqui é a massa que você vai adicionando. Você pode perceber que quando você adiciona, por exemplo, 2, você não tem precipitado. Mas quando você adiciona, por exemplo, 6, você tem 2 de precipitado. Logo, o máximo que você solubiliza está aqui onde eu boto essa flechinha aqui, ó, em 4. Então, o teu coeficiente de solubilidade é essa quantidade máxima que você coloca. Então, você tem 4 gramas em 50 mililitros. Então, ó, você tem 4 gramas de X em 50 mililitros, como ele coloca aqui. Bom, o nosso coeficiente de solubilidade, vou chamar de S, é se ele estivesse, se é grama por litro, em 1 litro. 1 litro é 1000, seria 1000 mililitros. Então, essa solubilidade vai ser 4 vezes 1000 dividido por 50. Nós vamos cortar aqui, ó, vai ficar 400 por 5, que dá 80 gramas a cada litro. Então, nosso gabarito é letra D. Perfeito? Tá aí. Bom, o nosso exercício 2. Visando determinar a solubilidade de uma substância hipotética X em um dado solvente, experiências foram realizadas adicionando quantidades crescentes
de X a uma quantidade padrão do solvente em temperatura e pressões específicas. A concentração das soluções resultantes foram determinadas por um método analítico adequado e os resultados obtidos foram apresentados graficamente, obtendo a figura a seguir. Muito bem. Sabendo que a massa molar de X é 50 gramas por mol, e interpretando o gráfico dos resultados, conclui-se que a solubilidade de X, a temperatura da experiência, a pressão da experiência, é em mol por litro igual a... Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos verificar o gráfico. Se você perceber, a concentração em grama por litro ela vai crescendo, 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 e o limite chega aqui no 20, e depois a massa de X que você coloca não significa modificar a concentração a partir desse X. Então, você tem uma concentração de 20 gramas por litro por uma massa que você adicionou de 4. Tá certo? Mas a gente pode fazer o seguinte, como ele quer mol por litro, ele quer concentração molar. E aqui é uma concentração comum. E aqui, o 50 é a massa molar. Então, a gente pode fazer uma conversão de uma na outra. Aquela formulinha que diz que concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar da substância. Bom, a concentração comum no ponto do gráfico, 20. A concentração molar é o que eu quero saber. E a massa, 50. Então, eu tenho a concentração molar igual a 20 sobre 50. Tá certo? Corta aqui, ó. Tá certo? Então, esse valor dá 0,4 mol para cada litro. E esse gabarito é letra C. Ok? Esse gabarito, então, é letra C. O nosso terceiro exercício coloca assim: dissolve-se 8,8 gramas de ácido ascórbico, que é a vitamina C, cuja fórmula é C6H8O6, em água, suficiente para 125 ml de solução. A concentração molar da solução é das massas atômicas do carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, a massa molar do C6, né? H8O6, você calcula como, gente? 6 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Essa conta dá 176, fiz a continha aqui antes, para ficar mais fácil, gramas por mol. Tá beleza? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o quê? Aplicar aquela expressão assim, ó. Concentração molar ou molaridade é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução em litro. Então, o que vai acontecer? A massa do soluto, 8,8 gramas. A massa molar, 176 gramas por mol. O volume tem que ser em litro. Então, é 0,125 litros, que é os 125 mililitros. Eu fiz essa conta e deu 0,4 mol por litro. E o gabarito da nossa questão é a letra A. Ok, gente? Beleza? Tá aí. Bom, gente, a questão número 4, muito interessante, ela coloca o seguinte: medicamentos atualmente conhecidos como genérico apresentam uma composição de substâncias equivalentes às marcas tradicionais com preços baixos. Para estimular o crescimento das crianças, recomenda-se a ingestão que contém 2,43 vezes 10 a menos 2 gramas de ZNO, que é o óxido de zinco, por comprimido. O medicamento genérico utilizado em substituição ao comprimido tradicional apresenta a seguinte composição. É uma solução, ele é líquido, de sulfato de zinco, na concentração de 0,1 mol por litro. A ingestão da mesma massa de zinco contida em um comprimido, o volume necessário da solução de sulfato de zinco em mililitros será aproximadamente. Então, a criança vai ter que tomar um quantitativo em volume para compensar a quantidade em zinco que ele tomaria se fosse o comprimido. Primeiro, vamos para o comprimido. O comprimido tem óxido de zinco.
Se você perceber, o zinco aparece uma única vez. Isso quer dizer que eu tenho 1 mol de zinco, no caso seria o íon 2+, né? Contidos em 1 mol do comprimido que é feito de óxido de zinco. Só que eu tenho que transformar isso para grama, esse mol para grama. Então, eu vou calcular aqui no meu cantinho a massa molar do óxido de zinco, né? Que é uma vez a massa do zinco, 65, mais uma vez a massa molar ou a massa atômica do oxigênio é 16, que eu encontro 81 gramas por mol. Então, reescrevendo a expressão de cima, só que convertendo para grama, eu tenho 1 mol de zinco 2+, para 1 mol de óxido de zinco, que vem a ser 81 gramas de óxido de zinco. Muito bem. Só que o comprimido, né, ele contém 2,43 vezes 10 a menos 2 gramas de óxido de zinco. Isso vai me dar um quantitativo em mols de zinco que tem que ser absorvido. Esse X vai ser igual a 2,43 vezes 10 a menos 2 divididos por 81. Eu fiz essa continha, tá, gente? Eu achei 3 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Bom, só que agora a gente passa, vou mudar até a cor, a gente passa aqui para a solução. O que diz a solução? A solução contém que se a criança tomasse 1 litro de solução, por exemplo, claro que é um absurdo, mas está ali na concentração, ela estaria consumindo 0,1 mol de zinco. Posso colocar assim, por quê? Porque o zinco também só aparece uma vez no sulfato de zinco. Então, é 1 mol de sulfato de zinco para 1 mol de zinco. Bom, o volume que eu quero, a princípio, eu vou encontrar em litros, né? O volume que eu vou encontrar em litros tem que ter 3 vezes 10 a menos 4 mol de zinco. Zinco 2+, né? Então, eu vou chegar à conclusão que esse volume em litro, a princípio, no primeiro momento, é 3 vezes 10 a menos 4 sobre 0,1, que é 10 a menos 1. O que dá 3 vezes 10 a menos 3 litros, que eu posso converter e chamar de 3 mililitros. Então, a criança terá que tomar 3 mililitros do medicamento líquido. E o nosso gabarito, letra B. Ok? Bom, gente, terminamos assim a nossa aula número 2 de estudo das soluções. A nossa próxima aula será a aula 3, que vai falar de diluição das soluções e mistura das soluções. Peço primeiro meu muito obrigado, tá certo? E também peço para você se inscrever no canal Química para a SpaceX, tá bom? Um grande abraço.